O vídeo de hoje é uma denúncia. O perfil de Ítalo Santos no Instagram foi derrubado. De Ítalo Santos é bloqueada no Brasil e o Instagram emite alerta fora do comum. E assim, gente, as coisas vão mudar depois dessa denúncia. Como que o Felca fez em 7 meses um trabalho que delegacia não estava conseguindo, né? Ou parece que não. Outros órgãos competentes aí, né, que cuidam de crianças e adolescentes também não conseguem fazer. Influenciadores, galera da TV, galera da mídia, atores. Cadê? Abraçando o que o Felca falou. Quantas infâncias perdidas e quantas crianças que crescem rápido demais vão precisar existir para darmos importância para o assunto? Enquanto isso, 1 a cada 8 crianças sofre abuso sexual antes dos 18 anos. Oi gente, eu sou a Isa. Falei rapaziada, eu sou o Pato. Nesse episódio do Pode Crer, a gente vai falar sobre um tema muito assustador que tem sido debatido nos últimos dias. Bom, nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente, está sendo muito comentado sobre o caso do Ítalo Santos e da Camilinha. Com esse caso a gente consegue perceber que a gente nunca está imune sobre as coisas que a gente posta e quem assiste o que a gente posta. Por isso que a gente vai falar sobre a violência digital. Primeiro, a violência digital é qualquer comentário ofensivo ou assédio que você posta na internet sobre a vida de outra pessoa. E é interessante e muito assustador a gente pensar que no ano de 2023, mais de 8.000 denúncias foram feitas de violência digital contra crianças e adolescentes no Brasil. Atualmente, existe um estudo que mostra que o Instituto Avon fez esse estudo, que 63% dos jovens já sofreram algum tipo de violência na internet. É absurdo pensar que é mais da metade dos adolescentes. É muito assustador a gente pensar em como pessoas comuns podem virar alvos e como a nossa vida pode virar palco para a violência digital na internet. O lugar mais perigoso onde uma criança ou um adolescente podem estar desacompanhados de um adulto hoje é nas redes sociais, é nos jogos online, é na internet. Refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. Essa casa, porque através do levantamento, os policiais chegaram à conclusão que ali havia pedófilos. Pedofilia pela internet. São essas redes malucas que atuam na Deep Web, principalmente. Mais da metade dos jovens já sofreram algum tipo de violência digital. E as marcas que ficam geralmente são internas. Elas nunca são externas por causa que as externas a gente consegue ver. É fácil a gente tratar, é fácil a gente observar quando ela está acontecendo. As mais difíceis mesmo são essas que ficam dentro da gente. Ainda mais porque a gente não está falando de adultos, a gente está falando de crianças e adolescentes que ainda nem sequer formaram a sua personalidade, o seu caráter, a sua moral, e eles são afetados por isso o resto da sua vida. Bom, isso é bizarro. Eu estava vendo uma reportagem e eu vi e reparei, me atentei muito numa coisa. Você sabia que o conceito de infância, ele nasceu há mais ou menos 400, 500 anos atrás. Ou seja, há 500 anos atrás as pessoas não sabiam a importância de ser criança, a importância de você brincar na rua, a importância de você ter um tempo especial assim para as pessoas. A gente estragar uma fase dessa da vida de alguém é um crime enorme. Na verdade, agora que a gente descobriu, parece que em vez de melhorar isso, a gente está regredindo, né? Porque agora que a gente já sabe o que é o conceito de infância, o que é como é importante uma criança aproveitar para brincar na rua, para interagir com os amigos, isso está sendo estragado pela violência digital e pela exposição infantil. No nosso último episódio, a gente falou sobre o celular na escola. De alguma forma, o celular ele impacta muito na vida dessas crianças, dentro e fora da escola. Será que a proibição do celular dentro de casa também teria que ser uma medida tomada pelo simples fato das pessoas serem agressivas demais, até nas formas digitais da vida? Bom, para crianças, isso é muito importante da gente saber, né? Até porque isso é uma dúvida de muitos pais, muitos parentes, muitos responsáveis. Mas vamos ver algumas opiniões. E você que é pai, não expõe a sua criança.
De nenhuma forma. Não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém está vendo, você não está vendo. Obviamente seus filhos não estão vendo, são crianças, mas eles estão vendo por essa hora. O que vocês vão ver agora são relatos de pessoas que viram o pior lado da internet. Preste muita atenção. Imagine se fosse você. Quando eu tinha 14 anos, eu conheci um cara num jogo online. Só que a gente era muito próximo mesmo. A gente sempre falava sobre tudo, falava sobre o jogo. Era uma rotina mesmo. Só que depois ele começou a pedir coisas que eu não queria mandar. Só que quando eu neguei, ele me mostrou que ele já tinha printado tudo, mesmo sem eu ter mandado. E eu fiquei com muito medo, porque ele começou a me ameaçar, começou a ameaçar contar para os meus pais. E foi uma época muito difícil pra mim. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Acordei, peguei meu celular e meu nome já estava em todos os grupos da escola. Uma foto minha tinha vazado e junto com ela começaram as piadas, os memes e todos os comentários nojentos. Pessoas que eu achavam que eram as minhas amigas estavam rindo de mim. As mensagens não paravam. Cada notificação era um ataque. Cada risada parecia um soco. Eu tremia, não conseguia mais respirar direito e nem sair de casa. Uma noite fiquei olhando a janela do meu quarto, pensando em pular, só para acabar com todo aquele sofrimento. Até hoje, quando me olho no espelho, ainda ouço aquelas vozes me chamando de lixo. Eu descobri que um tempo atrás, algumas pessoas tiravam fotos minhas e postavam com imagens inadequadas, né, pornográficas. E quando eu descobri isso, foi realmente, bastante, foi um choque, eu fiquei bem traumatizado com isso. Na época da pandemia, eu era amiga de umas pessoas. Eles eram conhecidos por pegar informações de outras pessoas e pegava o cartão de crédito da mãe, do pai, e ficar comprando coisa na internet sem precisar saber, pra ficar pegando bronca de graça dos outros. Só que quando um dia eu me envolvi romanticamente com o líder do grupo e acabei brigando com ele. A partir daí, minha vida foi horrível. Eles começaram a me ameaçar, eles começaram a brincar comigo, mas aquela brincadeira que você sabe que tem um pingo de verdade, eles tinham muitas coisas minhas. Como eu disse, eu me envolvi romanticamente com o líder do grupo. E antes de eu brigar com ele, eu passei muitas informações pra ele. Eu passei coisas dos meus pais, coisas da minha vida, fotos minhas. A partir daí, ele começou a me ameaçar. E não só isso. Como eu sabia as coisas da minha mãe, eu morria de medo da minha mãe descobrir. Eu tinha apenas 16 anos quando eu mandava foto com os meus namorados. Só que ele acabou mandando no grupo e eu não tive controle da situação, sabe? As pessoas, todo mundo me julgava com um olhar que eu não consegui. Eu acabei entrando em depressão. Quando a violência digital atinge alguém, não é só a vítima que sente, e sim, são os professores, os alunos e os pais, e muitas vezes ninguém sabe como ajudar. O que ouvimos agora é só a ponta do iceberg. Na vida real, essas histórias se repetem todos os dias. A pergunta que fica é, como podemos mudar isso? Pessoal, a internet, ela não é terra sem lei, e os criminosos não ficam impunes. Bom, pelo menos não deveria ser uma terra sem lei. Quando a gente ataca alguém, dessas formas que a gente acabou de citar, a gente acaba afetando o interno dela, que na verdade é o mais importante. O que está por fora, a nossa carne, prazeres carnais ou desejos, eles passam. Quando você morre, acaba. O que realmente importa é a nossa alma, e é lá que a gente está afetando.
É muito importante a gente lembrar que existem mecanismos de proteção à criança e ao adolescente. Então existem leis e existem maneiras de rastrear esses abusos e esses assédios digitais. É muito importante, se você conhece alguém, ou então você mesmo está passando por uma situação dessa, você reportar, você falar com o responsável, de alguma forma, falar com alguém, por causa que sofrer com isso sozinho é muito difícil. Exatamente. Então, se você sofre ou conhece alguém que pode estar sofrendo algum tipo de violência digital, denuncie, ajude essa pessoa. Nesses momentos é muito importante a gente lembrar de apoiar uns aos outros. Bom, nesses momentos, lembre-se de Jesus. Lembre-se que você tem pessoas que vão estar ao seu lado. Conte com a equipe do Pode Crer ou com quem você estiver perto de você. É isso. E fiquem atentos. Exatamente. Se mantenham atentos e esperem por nós.